Salve, galera! E aí, tudo tranquilo, tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Newton. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Ela diz o seguinte, ó. Imagine um corpo inicialmente em repouso, bom, paradinho, de boa. Se esse corpo não sofrer nenhuma ação de forças, a tendência dele é continuar parado, certo? Então, um corpo em repouso tem a tendência de continuar em repouso. A segunda parte da lei diz o seguinte. Imagine agora que um corpo esteja em movimento. A tendência de um corpo em movimento é querer continuar em movimento. Então, um corpo que tem uma certa velocidade, um certo movimento, a tendência natural dele é continuar. Essa tendência de querer continuar como está, essa resistência natural do corpo a sofrer acelerações é chamada de inércia, certo? Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia, maior a dificuldade em acelerar esse corpo. Por isso, a primeira lei de Newton também é chamada de princípio da inércia, certo? Então, resumindo, um corpo parado, ele tende a continuar parado. Um corpo em movimento retilíneo uniforme, ele tem uma tendência de querer continuar nesse tipo de movimento. Devido ao quê? Devido à sua inércia. Matematicamente, olha como é que fica isso. Então, imagine o seguinte, eu tenho um corpo e eu tenho forças aplicadas sobre esse corpo. Tenho duas forças, F1 e F2, porém de mesma intensidade. Então, quando eu calculo a força resultante, eu chego em zero. Então, toda vez que você calcular a força resultante e der zero, você vai recair na primeira lei de Newton, dizendo então que esse corpo está em equilíbrio. Duas possibilidades para esse equilíbrio. Ou o corpo está em repouso, né? Então se ele já estava em repouso antes da aplicação dessas forças, a tendência dele é continuar em repouso. Ou também chamado de equilíbrio estático. Agora, se o corpo já estava em movimento e simultaneamente duas forças em sentidos opostos de mesma intensidade foram aplicadas, e a resultante deu zero, esse corpo vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Também chamado de equilíbrio dinâmico. Então, resumindo aqui, somou as forças, fez a soma vetorial, deu zero, esse corpo está em equilíbrio. Duas possibilidades, ou esse corpo está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Bora lá ver como é que fica isso no exercício. Primeiro exercício, ó, duas forças, uma de 5 e uma de 7 newtons atuando no mesmo ponto de um corpo. E aí minha pergunta, se o ângulo entre essas forças variar entre 0 e 180 graus, nessa ordem, como é que fica o módulo da força resultante? Então na primeira situação, ó, 0 grau quer dizer que esses dois vetores estão no mesmo sentido. Vetores no mesmo sentido resulta numa soma. 7 mais 2, 12 newtons. No primeiro caso, 12 newtons. Então, nessa primeira situação aqui, não se aplica a primeira lei de Newton. Por quê? Porque tem força resultante. A primeira lei de Newton só se aplica quando a soma das forças dá zero ou quando não tem força nenhuma agindo no corpo. Segunda situação, então, 180 graus. 180 graus, sentidos opostos. Sentidos opostos, subtração, beleza? Então, 7 tira 5, temos 2 newtons. Também não se aplica a primeira lei. Eu coloquei esse primeiro exercício só para reforçar a ideia de que você só aplica a primeira lei, o princípio da inércia, quando a força resultante dá zero. Então, nesse caso, não se aplica. Bom, voltando para a questão. Qual é a alternativa, então, que representa a soma vetorial das forças nessa ordem? 0 e 180? Então, seria 12 newtons e 2 newtons, a alternativa correta. Alternativa B de bola. Certo? Próxima questão. Agora eu tenho duas forças de mesma intensidade, né, 100 newtons, agindo simultaneamente em um corpo. Se elas possuem, então, a mesma direção, mas sentidos contrários, podemos afirmar que... Então tá aqui, ó, duas forças, 100 newtons, mesma direção e sentidos opostos. Força resultante dá zero. Opa! Caiu na primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Quando a força resultante dá zero, o que você pode afirmar? Que esse corpo está em equilíbrio. Tá bom? Que são duas possibilidades. Repouso e MRU, movimento retilíneo uniforme. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, eu sei que esse corpo está em equilíbrio. Duas possibilidades, ou ele está em repouso, ou ele está em MRU, que são duas condições de equilíbrio. Como eu não sei como o corpo estava antes, eu não posso afirmar que ele estava em repouso ou que ele estava em MRU. Mas uma coisa é certa, eu posso afirmar que ele estava em equilíbrio, que nos leva à alternativa A. Mais um. Ao contrário do que julga o nosso senso comum, o deslocamento de um objeto no espaço não exige necessariamente a ação de uma força resultante. Se ele estiver, por exemplo, em um plano horizontal sem atrito, ou sem qualquer resistência, o movimento retilíneo ele permanece, né? Mesmo com a força resultante sendo zero. Ele continuará. Essa característica dos corpos materiais em querer continuar com o seu estado de movimento é devida a uma propriedade chamada
Dualidade? Não. Viscosidade? Também não. Inércia? Sim. Inércia é a propriedade natural do corpo em resistir a acelerações, em querer continuar como está o seu estado de movimento. Sendo assim, alternativa correta, alternativa C. Beleza? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.